aqui. Se você está assistindo a gravação desses vídeos, faz parte de encontros semanais que eu faço com empreendedoras para trazer clareza, direção, orientação, reflexão sobre o mundo do empreendedorismo, né? Sobre quem nós somos até por trás de tudo isso que a gente vive, se desafia. Deixa eu só silenciar o microfone de todos vocês. Luciene, bem-vinda. Então, quem está chegando aqui, seja muito bem-vinda. E a gente vai se falar pelo chat por enquanto. Eu estou fixada aqui, vocês não aparecem. Então, agora é um momento de reflexão. Eu quero que você pare por alguns minutos, tá? Respira, avisa todo mundo que agora é o seu momento, né? Quanto tempo que você nos permite ter? 1 hora só para você. Então, eu quero que você se permita. Então, eu quero que você olhe para dentro agora e pense sobre a sua própria vida. Quero que você pense sobre a sua carreira, sobre os seus sonhos, sobre a sua caminhada, sobre tudo que você já decidiu. E eu quero, primeira reflexão que eu quero que você tenha, tudo que você viveu até hoje foi um ato de coragem. Sim, todos os sims que você deu, todos os nãos que você deu, todos os choros, todas as lágrimas, é um ato de coragem. Viver é um ato de coragem. Viver não é fácil, não. A vida não é gostosinha, mas ela está aqui para que a gente evolua, para que a gente cresça. E eu quero que você me escute com calma, tá? Sem entrar naquele modo automático de, eu já sei disso que ela está falando, é mais um conteúdo, é mais uma aula, é mais uma live. Por favor, não entra nesse lugar. É o seu sistema nervoso te defendendo, porque pode ser que agora o que eu trago aqui vai acessar algumas dores que você não está querendo ver, tá? Mas elas são necessárias. É importante que você pare para refletir, porque senão a sua vida vira um eterno modo automático. Então, não é mais uma informação para você falar assim, tá bom, né, agora eu vou seguir com a minha vida exatamente igual. Eu quero que você escute, que você aceite fazer uma pausa honesta mesmo. Pega um cafezinho, o meu tá aqui, tá? Uma pausa honesta, para você se perceber onde você tá. Reconhecer o que tem sentido na sua vida. Olhar para você e pensar assim, cara, o que tá doendo? Será que é tudo? Será que é nada? Será que eu tô onde eu gostaria? Tá? Quem não puder agora não abrir a câmera, eu falo que aqui você pode ser você. Quer ficar de câmera aberta, quer ficar de câmera fechada? Gil, mas eu tô assistindo você no YouTube, nem tem câmera, fique em paz. Assiste do jeitinho que você tá. Aqui você pode ser você, tá bom? Então, o que hoje, por que você tá aqui? Gente, tempo é vida. E se você tá aqui se permitindo viver isso hoje, eu quero trazer uma primeira grande reflexão. O meu trabalho, eu não misturo religião com o meu trabalho. Eu não vendo Deus para que vocês comprem de mim, mas eu não tenho como tirar Deus do meu negócio, tá? Só um alinhamento. Por quê? Porque a gente só consegue fazer coisas boas com Deus, ok? Então, eu sempre vou trazer, às vezes, uma reflexão, uma palavra, mas não é para vender Deus para você, ok? É para que você reflita sobre como você está construindo algo bom na sua vida. Eu consigo fazer coisa sem Deus? Consegue, mas normalmente dá caca, dá erro. Eu tentei caminhar muito tempo sem o olhar de Deus, sem a palavra, sem a escritura, sem essa direção. Gente, eu só fiz caca. Não sei se vocês já passaram por isso. E aí, quando eu olho assim, cara, quem é a mulher que Deus queria que eu fosse? Me criou para ser. Eu quero que essa reflexão hoje, ok? Não é uma pregação, eu não vou falar disso. Eu vou falar sobre você, tá? Então, eu quero continuar um pouco da conversa. Não sei quando você está assistindo esse vídeo. Eu postei um vídeo no meu Instagram, não sei quem viu, com uma foto bem impactante, a Gil criança. Acho que foi uma das fases da minha infância mais difícil. Eu não vou contar necessariamente o que aconteceu, mas pensa numa infância difícil. E o pior, eu tinha feito uma arte que eu tinha cortado o meu cabelo, e a minha mãe foi lá e cortou meu cabelo Joãozinho, como se falava lá nos anos 80. Eu tava com cabelo Joãozinho, na pior fase da minha infância, e naquela época a menina não cortava cabelo curto, então na escola eu sofria bullying, que eu era um menino de brinquinho, e eu pareço um menino naquela foto.
Se você olhar, tá lá, eu fixei esse post no meu Instagram exatamente, porque como vai ter esse vídeo no YouTube, eu deixei lá, pra vocês verem a foto da Gil, que parece um menino. Eu parecia um menino, sofria muito bullying nessa. Além de tudo que eu estava passando, né, na minha vida, sofria bullying pra caramba. Então, eu quero continuar um pouquinho da conversa desse vídeo que eu postei ontem. Nesse vídeo, eu falei sobre uma voz que durante muito tempo ela viveu dentro da minha cabeça. Parecia uma tirana. Eu chamo ela de Rainha Má. Todas nós temos a nossa princesa interior, que é aquela voz suave, que eu quero que vocês comecem a ouvir ela. Mas pode ser, coloca aqui nos comentários, né, no vídeo, e coloca aqui no chat, meninas. Se vocês têm essa voz tirana, a minha não foi embora totalmente, mas hoje ela é bem pequenininha. Ela é bem menor do que ela costumava ser, ok? Então, essa voz é uma voz dura, é uma voz cruel, ela é acusadora. E quantas vezes eu ouvi na minha cabeça, você é burra, ninguém vai te amar, você nunca vai realizar os seus sonhos, você não vai ser ninguém na vida. Talvez essa voz, que ela mora na sua cabeça, não seja exatamente assim. Talvez essa voz te diga assim: você já passou da idade. Eu tenho alunas de 60 anos aposentadas que estão começando a empreender agora. Talvez você não se permita, porque você fica pensando, já passou da idade, você não tem perfil para empreender. Quem você pensa que você é? Você não é boa o suficiente. Você vai vender. Você tá maluca? Tem gente muito melhor que você. Quem é você para aparecer no Instagram? Quem é você para cobrar trabalho? Isso aí você faz de graça, você tem que fazer de graça isso. Vai cobrar por causa disso? Não, que besteira. Quem é você para desejar uma vida melhor? Você nasceu em família pobre. Você não nasceu para ser rica, não. Porque rico não entra no reino dos céus. Porque rico é tudo corrupto. Faz sentido? Ou essa voz estava só na minha cabeça? Ó, eu tinha uma voz muito tirana, né? Muitas de nós. E o mais assustador é que muitas vezes essa voz, ela não precisa vir de outras pessoas. Gil, da onde vem essa voz? Essa voz é o acúmulo de tudo que já te falaram na sua vida. Pode ser com maldade ou não. Pode ser algo que te falaram na sua infância com todo o amor do mundo. Mas você é burra mesmo. Às vezes é uma mãe ou um pai estressado que você está aprendendo negócio te chamou de burra uma vez. Cara, isso grava no nosso sistema nervoso de um jeito que a gente fica repetindo essas coisas que falaram pra gente. Pode ter sido por maldade, pode não. A gente não tem controle sobre o que o outro vai falar pra gente. Inclusive na vida adulta. Gente, é desesperador quando você começa por Instagram. Eu já estou nessa vida do digital há 10 anos. E como eu fiz 10 anos, né, de digital, eu fiz a minha formação como coach faz 10 anos, eu já tenho mais de 25 anos de carreira, ok? No mundo dos negócios, trabalhei 18 anos no mundo corporativo, mas esse mês fez 10 anos que eu sou coach, que eu estou formada, né, como coach. Que eu voltei do Rio de Janeiro e finalizei a minha formação. Cara, 10 anos. E é assustador, assim, e eu já vi tantas vezes, né? Eu me paralisei por muito tempo. Empreender é assustador, e as pessoas, elas vão te julgar, te criticar por aquilo que você está tendo coragem de fazer e elas não têm. Então, o que é assustador é que essa voz pode vir de outras pessoas, mas muitas vezes não. Algum momento você pode ter vindo de uma crítica, uma rejeição, as pessoas vão lá e vão falar no teu direct. Quando eu começava a falar de ansiedade, nossa, vinha tia, vinha avó, vinha não sei quem falar, Gil, não é assim que funciona. Fala, nossa, eu não estou gravando isso para você, meu amor, eu estou gravando isso para meu potencial cliente. Só que as pessoas que nos viram criancinha, aquela pessoa remelenta, aquela criança remelenta que dava trabalho, ela não consegue ver que você é uma mulher adulta. Então, sim, vai vir crítica, vai vir rejeição, vai vir comparação, vai vir ausência, abandono. Vai acontecer, me desculpa te falar isso, as pessoas vão te abandonar. Vai ter aquela palavra dita errada no momento errado. Não é legal te falar isso, mas eu vivi isso e vivo isso.
Só que existe um jeito de você não se paralisar. Quem aqui está vendendo? Coloca aqui nos comentários, coloca aqui no chat. Quem aqui? Gil, eu não sei porque eu estou aqui, sei que você está falando, não tem nada a ver comigo, eu estou vendendo, eu estou linda, maravilhosa, só queria que você me falasse uma outra coisa. Quem está aqui está bombando, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Coloca eu aqui. Se você não está, não precisa colocar nada. É só para ver quantos eus aparece aqui. Para mim está tudo certo, Gil. Porque tudo isso que falam para a gente começa a se questionar. Esse é o problema. Quando alguém fala alguma coisa, a gente não está pautada na nossa essência. Quando eu falo que você tem que ser aquilo que Deus te criou para ser, é isso. Deus te criou para ser uma filha amada. Deus te deu dons e talentos. Deus não pode fazer bondade se não for através de você. Ah, Gil, por que tem tanto sofrimento, tanta dor no mundo? Porque Deus só pode fazer o bem com as pessoas. Ele inspira pessoas, ele faz o convite todos os dias para a gente ser bom. E pessoas não escolhem o bem. Deus precisa das pessoas boas. E eu falo que essa é a minha missão de vida. Eu preciso que pessoas boas tenham voz. Que vocês eliminem essas vozes, tirando na cabeça de vocês começam a fazer o bem para esse mundo ser um lugar melhor. Por isso que parece que esse mundo está tão ruim, porque só quem fala, muitas vezes, não é todo mundo. Claro, tem muita pessoa boa nesse mundo, graças a Deus. Então, essa voz que está aí, quando ela se instala, ela faz um estrago silencioso. Ela aparece não só naqueles big momentos, nossa, aquelas grandes decisões, não. Essa voz, ela aparece quando você deixa para depois aquilo que você sabia que você tinha que fazer. Eu sei que você já ouviu milhares de vezes, adulto faz o que tem que ser feito. Só que às vezes você não faz porque essa voz fala assim, para que você vai fazer isso se não vai dar certo? Por que você vai gravar esse vídeo? Por que você vai mandar essa mensagem? Quem você pensa que é? E aí você não faz. Então, você sente vontade de se posicionar, mas apaga o texto antes de publicar. Você tem ideias ótimas, eu tenho certeza disso, mas imediatamente você pensa, ah, ninguém se interessa por isso. Ah, é tão óbvio. Quando alguém elogia o seu trabalho, e você, ao invés de receber, fala assim, pô, legal. Cara, não, realmente foi um bom trabalho. E que bom, né, que isso reverberou na sua vida. Sabe o que vocês fazem? Vocês começam a justificar e diminuir o que você fez. Ah, mas é porque talvez assim. E acontece também, quando você vê outra mulher crescendo, ao invés de você se inspirar, modelar, você sente que aquilo confirma que para ela dá certo e para você não. Pode ser inveja, mas muitas vezes não é inveja. Você fala assim, poxa, dá certo para ela, mas para mim não. Por que que Deus não me abençoa? Por que que Deus não abençoa? Porque você só ouve essa voz tirana que está na sua cabeça e não faz. Tem medo. Deus não mora no medo, Deus mora na coragem. Quando você sente um chamado, eu tenho certeza, quem aqui tem um chamado? Assim, cara, poxa, minha vida é mais do que isso que eu estou vivendo. E esse chamado, mas você tenta sufocar, se ocupando. Que a minha aluna do Corpo Explica, sabe que tem uma aula que eu falo sobre preguiça ativa. Preguiça ativa é quando você ocupa a sua vida com um monte de coisa que não vai te levar para o seu sonho. Você arruma desculpa, compra um curso, meu Deus, como vocês compram um curso? Misericórdia. Faz planejamentos infinitos. Não, fiz o meu quadro dos sonhos, fiz meu planejamento. E tem aquela falsa sensação de que, não, mas eu não estou pronta ainda. E, um parênteses aqui, eu sou esta pessoa também. Eu não sou boa. Eu não sou perfeita. Eu não faturo milhões. Eu sou igualzinho a você. Qual é a diferença? Eu sei de tudo isso e eu digo não para essa voz. Eu vou lá e faço. Eu passo vergonha, eu faço coisa errada, eu não gosto daquilo que eu entrego, mas eu vou lá e faço. A minha diferença para você é que eu sei de tudo isso e hoje eu estou passando esse conhecimento para você. É só essa a diferença. Eu faço com medo mesmo. É só essa a diferença. Lógico, eu tenho uma bagagem, tenho um conhecimento para te ensinar? Tem muita coisa para te ensinar. Muita. Para te botar assim, ó,
Minhas alunas, coitadas não, né? Eu boto essas meninas para... Elas fazem. Eu faço elas fazerem. Né? Eu estou sempre em cima. E aí eu quero te dizer essa verdade importante. Talvez você não está parada por falta de capacidade. Com certeza não. Você, muitas vezes, quem está travada aqui? Né? Coloca aqui. Me fala aqui, Gil, eu estou travada. Gil, eu não sei o que fazer. Porque eu tenho certeza que não é falta de capacidade. Você está travada, está parada, porque você acreditou por tempo demais em uma história que não é verdade. Existe uma diferença muito grande entre não ser capaz e não se sentir capaz. Muitas vezes você não tem resultado porque você não sabe o que você não sabe. E é por isso que eu estou aqui. Quando a aluna entra na Empreender Santo Você Academy, ela fala assim, pô, Gil, quanto tempo eu achava que eu tinha que aprender sobre Instagram. E não era o que eu precisava aprender. Então, muitas de vocês, teve um eu aqui. Não vou expor o nome, tá? Então, assim, tá travada porque você não sabe o que você não sabe, é por isso que você está aqui. Só que antes de você se permitir aprender o que é certo, você não se permite falar, pô, é mais um curso, é mais um guru da internet vendendo algo que só vai deixar ele rico. Não é. Eu tô aqui de coração, gravando esse vídeo para você assistir depois. E para vocês que estão aqui, vai ter atendimento depois. Eu sempre faço atendimentos. E eu não meço esforços para que você saia daqui com clareza e resposta. Não importa se você vai se tornar minha aluna ou não. Se eu puder contribuir e ajudar a vida de uma pessoa aqui, já valeu. Existe uma diferença, tá? Entre não ter potencial e não conseguir acessar o seu potencial. Porque a nossa mente, ela está dominada pelo medo, pela comparação, pela culpa, pela carência, pela vergonha, pela necessidade de aprovação. Gil, da onde isso vem? Desta porcaria de rede social. Como assim, Gil? Gente, eu entro no meu Instagram, eu tenho vontade de entrar e fazer assim, ó. Porque o primeiro vídeo que aparece ou é alienígena, ou é guerra, ou é ou é porque eu não posso falar em alto, que senão, né, bloqueio o vídeo. Vocês entenderam? E às vezes tem que abrir e fazer assim, não. Por quê? Porque você acredita que esse mundo tá perdido. Mas é aquilo que eu falo, esses dias eu falei nos stories, nem todo homem é nem todo homem é mau. O que acontece? Só a maldade aparece, porque a maldade choca. Quem é bom não aparece. Os caras que estão ralando, trabalhando todo dia, cuidando da sua família. Não aparece, essas pessoas não aparecem. Nós que ralamos todo santo dia para cuidar da nossa casa, para alimentar filho, para cuidar da casa, do marido, do cachorro, do periquito, papagaio para trabalhar. A gente aparece? Não aparece. Aparece o povo que está viajando. A gente, vamos viver a realidade. Quem passa o ano inteiro viajando? Eu quero viver. Se eu tiver uma vida em que eu vou só viajar, como é que minha filha vai para a escola? Como é que eu vou cuidar da cueca do meu marido? Gente, aquilo não é real. Não se iludam. Durante muito tempo, eu vivi. E eu falei, a única diferença entre eu e você é porque hoje eu sei coisa que você não sabe. Só isso. Eu não sou boa. Eu busco a santidade. Eu busco ser boa com Deus todo santo dia. E é quando eu falo para os meus alunos que a gente tem que buscar Deus para que Ele nos torne pessoas boas, para que a gente faça bondade com os nossos dons, talentos, conhecimentos, experiências e habilidades. Deus não vai trazer o cliente para você. Deus não vai montar sua landing page. Deus não vai prospectar os clientes para você. É você, ok? Mas, para que você seja perseverante, virtuosa, consistente, enfrente seu medo, aí é Ele que nos alimenta, né? Falo que é joelhinho no chão. Então, muito tempo eu tentei provar que eu era boa o suficiente, que eu merecia ser amada, que eu não era um fracasso, que eu não era um brinquedo quebrado. Eu passei anos da minha vida falando que eu era um brinquedo quebrado. Eu queria ser alguém na vida. Eu queria realizar sonhos. Eu falava assim, cara, por que para mim não dá certo? Até que eu entendi o que eu precisava fazer para dar certo. Existe um caminho, que não é uma fórmula mágica. Não é um evento de 3 dias que vai mudar a sua vida.
é um ano bem estruturado, bem planejado, fazendo o que tem que ser feito, sofrendo o processo, levando não na cara. Só que não dá para a gente fazer isso sozinha. Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca aqui para mim. Talvez você esteja nesse lugar, o lugar da mulher que faz tudo certo por fora, mas se sente tão errada por dentro. Aquela mulher que trabalha, estuda, cuida, entrega, se esforça e sorri, tenta dar conta de tudo. Te pergunta: você tá bem? Tô, tô. Faz mais um curso, mais uma formação, assiste mais aula, vive enfiada em live para ver se será que agora alguém vai me dizer o que eu preciso saber? Será que dessa vez alguém vai me dizer o que eu não sei? Por que eles têm resultado e eu não? Eles não vão falar o que você precisa ouvir. Eles vão falar o que vão te convencer a fazer você comprar. O que você precisa para ter um negócio? Estrutura. Você pode fazer comigo ou semigo. Dentro da Empreender Santo Você Academy, eu entrego direção, clareza e estrutura, método, processo, porque você não sabe o que você não sabe. Ninguém constrói um negócio pelo telhado, ou seja, fiz uma formação como terapeuta TRG, como analista corporal, como professora, sei lá o que você se formou. Aí sabe o que vocês fazem? Vocês se formam e vão para o Instagram. Tá tudo errado. Porque uma formação é apenas uma ferramenta. Você precisa estruturar o seu negócio. Você precisa construir a sua carreira empreendedora, no qual você constrói a sua carreira para resolver problemas das pessoas. Que pessoas você tem que descobrir? Você não vai atender você de tanto tempo atrás que fez a formação e aquilo transformou a sua vida. Não. E como você não sabe o que você não sabe, sabe o que você faz? Ah, eu fiz uma formação, fui para o Instagram. Tentei gravar vídeo, ninguém se interessou, flopou. Você tem que entender a regra do jogo do Instagram, para saber por que você flopa, tá? E aí, como você não entende, você não sabe o que você não sabe o que você faz? Você corta suas asas. E, ou pior, né? Até tem asa, mas tá lá, tentando voar sozinha. Sem entender porque é tão difícil sair do chão. Talvez, quando você olha para o seu sonho, qual é o seu sonho? Você já parou para pensar? O que você sonha? O que você quer da sua vida? Se hoje fosse seu último dia, o que você gostaria de realizar hoje? Já parou para pensar nisso? Muitas mulheres confundem humildade com se diminuir. Vocês aprenderam que para ser amada você precisa agradar todo mundo. E no empreendedorismo, misericórdia, não, você não tem que agradar a todo mundo. Pelo contrário, no empreendedorismo você tem que agradar um grupo de pessoas e vai desagradar muitas vezes todo o resto. Isso se chama nicho. Quando você decide, às vezes, não incomodar, e o seu Instagram vai incomodar muita gente, tá? Quando você enterra um desejo, porque alguém achou que você estava exagerado demais. Quando você passou a viver de acordo com a expectativa dos outros e não de acordo com aquilo que fazia sentido para sua alma, o que canta na sua alma. E você olha assim, cara, eu preciso. Não dá mais para viver o que você está vivendo. E aí eu te pergunto, onde estão os seus pensamentos? Você para pensar no que você pensa? O que você busca todo dia? Você já parou para avaliar a sua caminhada, a sua jornada? Dentro do método Empreender Sendo Você, que é a primeira etapa dentro da escola, eu faço as mulheres pensarem na jornada delas. Todas elas choram pra caramba no primeiro módulo. Por quê? Porque eu faço você refletir sobre tudo que você já viveu. E pela primeira vez eu falo, você tem que olhar para aquilo que você faz de melhor. E muitas choram muito, falam assim, eu não consigo enxergar, não consigo ver. Porque você não sabe aquilo que você não sabe. E aí você alimenta o medo cresce, você alimenta a comparação cresce. Tudo, nós temos, eu falei, a rainha má é a princesa exterior, ou é aquela teoria, né, aquele mito do lobo bom e do lobo mau. O que cresce dentro da sua mente? Aquele que você alimenta.
Se você alimenta a culpa cresce. Se você alimenta a comparação, cresce. Se você alimenta o medo que cresce. Mas se você alimenta a sua fé, a sua caridade, caridade que eu falo que é amor a Deus, se você alimenta a sua coragem, é isso que vai crescer. Então você tem que alimentar o lobo bom todo santo dia. Não é uma vez, é todo santo dia. Nós só temos o agora. O passado está lá para a gente aprender. O futuro, ele não existe. O seu futuro não está escrito. Ah, o propósito de Deus, um dia eu vou encontrar. Não, o teu propósito que Deus tem para ti é hoje, é agora. Deus é o Deus do agora. Mas qual é? Fazer tudo o que você faz com amor. Deus te deu dons, talentos para você usar eles com amor hoje. Ah, a gente tem que fazer planejamento? Tem. Mas a gente só tem o agora para fazer acontecer. Jesus nos ensinou que onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Aonde está a sua mente? Onde está o seu coração? O que você buscou a vida inteira? Qual é a carreira que você construiu, que você quer construir? Se você não parar para pensar nisso, ninguém vai fazer isso por você. O seu coração está em Deus, está na sua missão, está em fazer tudo com amor, está em servir, se tornar a mulher que você sonha, construir a vida que você deseja, através dos seus dons e talentos, porque você vai construir os seus sonhos através de você. É você que vai fazer, não é ninguém. É você que tem que fazer todo dia, só que muitas vezes você não sabe como. A gente quer crescer, mas nossos pensamentos estão presos naquilo que nos diminui. E às vezes realmente a gente não sabe o que fazer, não sei por onde começar. Então a grande batalha da nossa vida, ela é na nossa mente. Os nossos sonhos morrem, mas também é na nossa mente que os nossos sonhos nascem. Eu quero que você entenda que o problema não está em você. Existe dentro de você um sistema nervoso que vai tentar te proteger o tempo todo. Ele vai dizer que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue. Só que você vai falar assim, ok, mas e se? E se eu for vista e alguém gostar? E se alguém gostar e me convidar para uma palestra? E se dessa palestra eu conseguir meu primeiro cliente? E se? Esse negócio que o não eu já tenho, isso não existe. Você tem a possibilidade de dar certo ou dar errado. Mas você só vai saber quando você fizer. Só que essa mente que está na sua voz, seu sistema nervoso, não é você. A reação que você tem de medo não é a sua identidade. O medo não é uma sentença. A sua ansiedade não é uma ordem. A sua insegurança não é a verdade sobre quem você é. É o seu sistema nervoso tentando te proteger. Só que você tem experiência, conhecimento, formação. Quantos cursos você já fez nos últimos meses, anos? Quantas formações? Coloca aqui para mim. Gil, já fiz, sei lá quantos cursos. Teve aluna minha que já gastou mais de 20 mil reais em um curso e não saiu do lugar. Eu entrei em desespero quando eu vi. ECA curso, formação, mentoria. Eu falei, mulher, mas o que te ensinaram lá? Aí eu descobri, aí tudo fez sentido quando eu entendi. Qual é o problema? Ela comprou um curso separado do outro, separado do outro, separado do outro, e ela não sabia conectar tudo. Entendeu? E eu sei que você está cansada disso, tá cansada de começar e parar, está cansada de se comparar. Só que já deu, né? Já deu. Faz sentido? Deus tem que ser o nosso centro, porque a gente só consegue alimentar a nossa bondade, o nosso servir, se a gente se alimentar dele todos os dias. Só que Deus, ele trabalha em você para você fazer para o outro, ok? Então, existe uma jornada que é uma escolha sua. Deus vai te abastecer de dons, talentos, virtudes, vida, encontros, oportunidades, chamados e sementes. Deus te dá a sementinha para você ir lá botar na terra, botar água, mas ele não vai viver a sua vida por você. Não adianta pedir, orar e pedir, Senhor, me dá cliente. E você está lá sentado esperando. Não vai mudar nada.
Você tem que ter coragem para se colocar em movimento. Gil, mas eu não sei o que fazer. É por isso que eu estou aqui. Talvez eu seja, nesse momento, fruto de oração. Eu já ouvi isso muitas vezes. Gil, eu fiquei orando, pedi que Deus me dissesse, você recebeu a minha mensagem, é assim que Deus age. Só que eu falo que eu sou uma fada madrinha. Por quê? Eu dou o sapatinho, eu dou o vestido, mas é você que tem que ir lá no castelo dançar com o príncipe. É mais ou menos isso. Então, eu fui lá, eu te mandei a mensagem, você aceitou, você veio aqui, você está aqui agora. Uau! Ou seja, sua parte você fez. Você tem que dar o próximo passo, dar o próximo passo. E nesse momento, Deus está te falando, filha, levanta, eu estou contigo. Mas você precisa caminhar. Sempre falo que Deus está com a chave da Ferrari aqui, ó, na sua frente. Só que você não vai buscar. E você não precisa fazer isso tudo sozinha. Deus não nos criou para vivermos sozinhas. O bem que nós podemos fazer, nós fazemos com Ele. Mas a gente tem que estar juntas com Ele, ajudando umas às outras, lembrando uma a outra que a sua mente está te boicotando. Empreender é solitário demais. Se você tenta fazer tudo sozinha. Eu não sei se quem conhece, quem não conhece a Escola Empreender Sendo Você, que é Empreender Sendo Você Academy, coloca não nos comentários ou aqui no chat para eu saber. Se todo mundo conhece, eu deixo para o final. Se vocês não conhecem, eu apresento a escola para vocês, tá? E da onde surgiu a escola? Meu marido, que foi, né, eu falo que Deus usou ele para me trazer a ideia. Falei assim, nossa, eu queria tanto um lugar, um ambiente, onde eu pudesse, sabe, falar de negócio, mas não aquele negócio do network. Eu falei, eu queria um ambiente de empreender diferente, sabe? Que tivesse mulheres reais. E comecei a falar para ele, meu marido olhou assim, por que você não cria o seu? Eu falei, hã? Eu falei, opa, esse agora, deixa eu ver aqui, 9h48. Não conhece. Então, eu vou apresentar a escola para vocês, tá? Mas deixa eu só fechar esse raciocínio aqui. Então, quando eu pensei assim, cara, empreender é muito solitário, porque você tem uma ideia, você não sabe se ela é boa, você não tem outras pessoas caminhando na mesma jornada que você, e aí você tenta vender, tenta fazer as coisas sozinha, e você não sabe se está sendo chato, se está fazendo certo. Então, às vezes, o que está faltando na sua vida não é mais conhecimento, mais um curso, mais uma certificação, mais uma ferramenta. Talvez seja faltando clareza, direção, estrutura, coragem, acompanhada de um ambiente que pode te transformar naquilo que você já sabe. Transformar aquilo que você já viveu, aquilo que você já construiu, aquilo que Deus colocou no seu coraçãozinho, sem virar um peso. Porque uma experiência sem posicionamento vira confusão. Talento sem estrutura vira frustração. E propósito sem execução vira fantasia. Fé sem ação vira intenção bonita, mas sem fruto. Então, para a gente fechar esse conteúdo aqui, né, desse vídeo, depois eu pauso a gravação, né, se você está assistindo a gravação, eu quero que você pare para pensar nisso. Você precisa unir os seus conhecimentos, experiências, talentos e habilidades, toda essa jornada que você viveu, e construir algo que faça sentido para você e entender que isso que você tem é bom o suficiente para um grupo de pessoas. E essas pessoas estão dispostas a pagar por aquilo que é óbvio e fácil para você, porque nós precisamos umas das outras. Então, é isso que você precisa. Então, silencie essa voz que está na sua cabeça. Ela não é você. Ela não vai ser, ela não está querendo te ajudar. Pior, ela está te deixando de caminhar. Então, toda vez que passar pela sua mente um pensamento de que você não é bom o suficiente, que isso não é para você, você fala assim, igual naquele filme Luca, né? Silêncio, Bruno. Eu amo aquela cena. Silêncio, Bruno. Fala, silêncio, voz. Você não sou eu. E você vai fazer com medo mesmo. Vai entender que vai ter a chacota, vai ter o xingo, vai ter aquela pessoa que vai te abandonar. Vai ter. Só que quando isso acontecer, você vai buscar novos ambientes. Você vai buscar novas pessoas que vão te ajudar nessa jornada. E é isso. Construa o seu ambiente, como eu construí o meu. Esteja no ambiente. Eu não quero construir nada, eu quero estar nesse ambiente. Por isso que eu quero te convidar para Empreender Sendo Você Academy. Lá é um ambiente onde você realmente vai saber o que você não sabe, vai construir essa estrutura
para que você saiba silenciar essa voz e falar assim, opa, aqui tem direção, aqui tem um caminho. Chega de permanecer onde você está. Eu sei que mudar dói. Mudar não é fácil. Só que mudar sozinha é muito difícil. Então, chega uma hora que não dá mais para ser coadjuvante da sua história. Você precisa assumir o protagonismo. E para você fazer isso, o que você precisa? Silenciar essa voz, alimentar a voz boa que existe dentro de você, buscar em Deus virtudes, talentos, que Ele te mostre, né, aquilo que você já tem de bom. E quando você começar a estruturar o seu negócio, você precisa entender de nicho de mercado, listeira de produtos, como construir uma boa oferta, como construir a sua estratégia comercial, como construir a sua rotina de marketing e vendas de entrega. Você precisa entender que não é vendendo ferramenta que você vai atrair cliente. Você precisa entender que existe um processo de funil de vendas. Você precisa entender que você precisa ter um bom planejamento que ele seja executável. Essa estrutura que você precisa. Só como você não sabe tudo isso, você não sabe que você precisa de uma estrutura, você fica ouvindo aquela voz na sua cabeça dizendo que você não pode, que você não consegue. Ok? Certo? Faz sentido isso para você? Então, para a gente fechar esse conteúdo, eu quero essa reflexão. Primeiro, pense no que você está pensando e negue essa voz que está na sua cabeça. Negue essa voz. Segundo, olhe para você com amor e fala assim, cara, o que eu tenho que é bom para alguém? E descubra a estrutura que você precisa para construir um negócio que seja sustentável, que seja como você e que você ame. Faça isso por amor. Essa é a estrutura. É isso que você precisa. E se você não sabe como fazer isso, né? Quero fazer o convite para Empreender Sendo Você Academy. Para que você entenda que eu construí esse ambiente para que você não caminhe mais sozinho. Ok? Show. Então, se você assistiu até aqui, não vou embora, eu vou só parar a gravação aqui. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Informações sobre Empreender Sendo Você Academy vai estar na próxima parte do vídeo ou aqui no